Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Arte Disruptivo. Este é um podcast no qual partilhamos reflexões de uma mentalidade pragmática, sem tabus e com preocupações e efeitos práticos. O tema para hoje é o poder da influência. O que é influência? Como é que somos influenciados? Porque é que influenciamos? E também vamos partilhar aqui um pouco com vocês quais são as influências que nos rodeiam e qual é o impacto das mesmas. Por isso, aumentem o volume e fiquem atentos desse lado. Pegando aqui no tópico do último episódio, e em jeito de provocação, o caminho que estamos a fazer neste momento é feito por nós ou pelas nossas influências. Eu acho que é feito por nós, mas entendo a tua pergunta. Acho que a tua pergunta faz muito sentido. E acho que é uma pergunta que tem implícita um paradoxo que eu vou tentar resolver. Ou pelo menos dar uma proposta para olharmos para ele de uma forma menos paradoxal. Eu acho que, se quisermos, as nossas influências também estão no caminho que a gente faz, não é? Porque nós podemos considerar que nós damos continuidade às pessoas que nos influenciaram com o caminho que a gente faz. E nesse sentido, a influência também pode estar no caminho que a gente faz, não é? Por exemplo, vamos falar de um influenciador gigante, Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo continua a existir na vida das pessoas, de alguma forma. Ou seja, a influência que Jesus Cristo, a personagem ou a pessoa, para quem acredita mais, quem acredita menos, Jesus Cristo influenciou a humanidade durante milhares de anos. E nesse sentido, a influência, não é? Ou seja, o influente vive ou melhor, o influente continua a existir em forma de influência em cada uma das pessoas que influenciou. Portanto, aí só no Jesus Cristo dá para ver que muitas pessoas às vezes tomam certas decisões só por causa de Jesus e de algumas preocupações. Exatamente, e pelo aquilo que ele foi, não é? Portanto, a história dele de alguma forma foi tão impactante que continua a influenciar pessoas durante este tempo todo. E outras pessoas, sei lá, por exemplo, eu neste momento estou a ler Marco Aurélio, Meditações, e é um livro que ainda é lido. E é um livro que é um clássico de desenvolvimento pessoal, se quisermos, agora com este termo novo. E, portanto, um livro pequeno e que aí já temos a influência já está materializada num objeto, não é? Uhum. E a escrita também é uma forma muito interessante das pessoas materializar uma futura influência que queiram ter. E mais daqui a pouco tentamos partir aí Sim. o impacto que ele está a ter no teu caminho que estás a percorrer. Sim. Rui, para ti quais é que são as principais características para nos sentirmos que estamos a ser influenciados? Principais características? É assim, sentir que está a ser influenciado também é uma retrospecção que tem que ser bem feita, porque de repente nos apercebemos, não é? Não sei que 7 características é que me podem fazer sentir que eu estou a ser influenciado. Ativamente eu procuro algumas, não é? Por exemplo, falou-se agora de Jesus Cristo, e Jesus Cristo tem muitas boas características que há pessoas que tentam ir buscar, sei lá, a compaixão, o perdão, e eu encontro algumas características em pessoas à minha volta que eu coleto para mim e tento evoluir, mas sou ativamente eu a procurar essas influências. Sem estar consciente para esse facto. Não sei que características é que podem ser para além da persuasão. Uma pessoa que seja muito persuasiva pode
sem eu dar conta, colocar-me ideias ou fazer-me ir para certo caminho sem eu dar conta. Não é? Acho que aqui, entre nós os três, somos pessoas que fazemos bastante introspecção e de repente também nos apercebemos disso. Não é? Naqueles momentos de introspecção, de repente apercebemos, eu estou a fazer isto, como disseram. Também é uma boa maneira de nos apercebermos que estamos no caminho correto, mas se calhar a característica é a persuasão mesmo, que nos pode influenciar sem darmos conta. Porque as outras nós escolhemos. Sim. O que eu queria com esta pergunta era quase perceber como é que podemos detectar isso. Porque o tentarmos influenciar, se calhar, é algo que não é muito bem visto, porque parece algo feito, não parece que estás realmente a influenciar as pessoas. Não é? Acho que foi o Paulo que partilhou há pouco tempo uma imagem sobre a conquista do outro. O tentar influenciar e o tentar, como é que é dizer, argumentar e mudar as ideias do próximo, a quote era qualquer coisa desse género, que era muito incorreto, porque isso era quase como tentarmos colonizar o outro com as nossas ideias e que isso era um desrespeito para com o próximo. Acho que houve assim uma partilha de uma quote desse género. E nesse sentido, o tentar influenciar, eu acho que há duas vertentes. Há a vertente maligna, em que as pessoas tentam persuadir e influenciar para determinado caminho para benefício próprio. Manipulação. Podemos introduzir olha, a palavra manipulação, aí. Porque de repente, no ponto de vista mais positivo, eu acho que a influência é dar mesmo um bom conselho ou uma visão diferente das coisas. Apenas apresentar uma boa visão, uma visão diferente das coisas. Olha, não faças dessa maneira, já pensaste assim. E de repente dar uma visão diferente, que as pessoas não estão à espera. E depois é tudo que escolho. Mas não gosto muito daquela maneira de, olha, faz assim, porque é muito melhor e aquela pessoa gosta. Não, apresentar, olha, existem estas duas versões, segue o teu caminho. Não é? E a pessoa optar. Porque de repente há assim uma cena da influência. Às vezes ou influenciar pelo exemplo também. Não é? Sim. Isso é o melhor de todos. Mas assim, complementando algumas ideias tuas, existe às vezes assim aquela eu acho que a influência má vai muito na imposição de receitas, não é? Existe muitas vezes em muitos livros de desenvolvimento pessoal existe muito a tendência no coaching principalmente para apresentar receitas de sucesso. E eu acho que essa influência é um bocado má porque gera uma alienação na pessoa. A pessoa preocupa-se mais em aplicar a receita do que procurar um autoconhecimento e desenvolver um autoconhecimento e definir aquilo que é sucesso para si e a partir daí construir um caminho. Eu até arriscava a dizer que isso quase tem por base o medo. Porque se a receita funciona, se me foi dito por alguém com mais sucesso que eu que esta receita funciona, existe o medo do desvio da receita e o medo muitas vezes está nisto. Há muita influência que é feita a partir do medo, não é? Em que as pessoas quase usam o medo, olha, não faças assim que o chefe não gosta, faz daquela maneira e de repente influenciaste a pessoa a fazer aquilo que tu queres baseado em factos que se calhar não são e falaste de um ponto interessante que é o medo, acho que nunca tinha olhado nessa perspectiva, é o medo do desvio. Que isto acontece, eu já senti isto, que é aquela pessoa está a trilhar um caminho X, eu estou a trilhar um caminho Y e muitas vezes em vez de nós percebermos porque é que o caminho X naquela vida teve um efeito positivo, nós tentamos copiar o caminho X e de repente nós, que somos uma pessoa W, que não tem nada a ver, estamos a caminhar o caminho X, estamos a fazer o caminho X, não estamos a ter os resultados porquê? Porque as pessoas são diferentes. Já uma vez vi qualquer coisa como também é um bocado ridículo, mas se queres ter sucesso, vê o que é que os outros estão todos a fazer e faz diferente. Isto também não é uma receita que se possa sempre ser aplicada. Sim, também é um dogma, assim. Sim, mas é isso mesmo. Não tentar copiar os outros e não se deixar influenciar por um caminho de sucesso dos outros pode não se aplicar a nós. Existem circunstâncias na vida dos outros que fizeram com que aquilo funcionasse. E nós podemos estar num caminho que nós achamos o correto e pode vir a funcionar. Mas, voltando ao ponto atrás, de fazer pelas ações, influenciar pelas ações, e eu gosto de tentar influenciar pelas ações. Tomar certas atitudes
que tenha um outcome que dentro dos meus valores e princípios seja positivo, e se as outras pessoas sentirem que aquilo vai de encontro ao delas, que sigam pisadas parecidas, que tirem dúvidas, mas não sou assim de... E depois podem-te procurar. E quando te procuram já estão disponíveis, é porque já perceberam que as ações as inspiraram, e tu já tens aí um momento em que se calhar consegues entregar os conselhos de uma forma mais natural. E só para concluir, se calhar, este ponto, porque o Francisco de repente já vai tomar conta da moderação. No outro dia vi uma entrevista do Sousa, do Souto Moura, desculpa, do Souto Moura e do Cisa Vieira. E o Souto Moura disse assim: o Souto Moura disse assim, porque o Cisa Vieira foi uma inspiração muito grande para o Souto Moura e quase um mentor. E o Souto Moura disse assim: eu nunca o quis copiar, mas eu queria perceber o que estava por trás para ele conseguir o que conseguia. Entender a receita. Ou seja, como é que se chega lá? Porquê que ele consegue chegar a determinados resultados e eu não? E inspirar-se não nos resultados e fazer igual, mas no processo que ele fazia para chegar lá. A cena do entendimento é a mesma parte muito fixe, mas também é a parte mais difícil de se conseguir. E eu acho que ele até diz essa essência. E eu acho que ele até diz uma coisa até um pouco mais profunda, que é, ele quis saber do homem que ele era e não do arquiteto. Porque era o homem que fazia com que gerasse o arquiteto e as obras do arquiteto. Boa. Isto vai quase na linha da pergunta que ia fazer. Que é olhando para grandes pessoas, filantropos, pensar se devíamos seguir as pisadas deles, ou seja, fazer o mesmo que eles, ou tentar ser autênticos, não é? E onde é que entra a autenticidade também? Porque é algo difícil. Mesmo nesta questão de arquitetos, ele mesmo entendendo o processo, podia acabar por fazer algo que o Cisa também fez. Sim. Sim, nesse aspecto, há pessoas que têm muitos ídolos e há muitas pessoas que seguem aquilo que são as estrelas e tentam fazer percursos parecidos ou imitar. E nessa cena da autenticidade, um bocadinho diferente dessas pessoas, eu nunca tive assim rockstars, nem ídolos, nem pessoas que realmente seguisse, mas coleciono aquilo que eu disse, as características de pessoas que eu vou encontrando. E de repente é quase como se fosse, não és um clone de alguém, mas tens um set de características. Sei lá, por exemplo, da Juliana, que é a minha esposa, sempre gostei da maneira da paciência dela, da resolução de problemas, olhar para as coisas e tentar otimizar, então vou buscar isso. Faltava-me isso. Por exemplo, a minha mãe também tem mais compaixão, a questão do perdão, ter mais paciência com os filhos e com algumas situações menos boas, foi buscar isso. O meu pai tem muita atenção ao detalhe, a fazer um trabalho bem feito e entregar as coisas com qualidade, foi buscar isso. Então foi-me construindo assim a nível de características que, de certa forma, deixei-me influenciar a mim próprio a buscar essas características, quase como ter a certeza das coisas. Nunca é uma palavra muito forte. Eu tenho um amigo que dizia, sempre que a gente discutia algum assunto, isto nunca vai acontecer, isto nunca vai... Não, isso nunca é uma palavra muito forte. Isso nunca não pode acontecer. E ter essa ideia de também, eu posso estar a fazer algo agora que tem uma constante mudança. E eu nunca posso dizer assim, isto está estático, seja no trabalho, seja na vida, seja no que for. E acho que ao colecionar essas características de toda a gente, de várias pessoas à minha volta, eu começo-me a tornar mais único e não realmente a copiar uma pessoa. Não é? Porque muitas das vezes as pessoas também, mesmo essas ídolos, por exemplo, o pessoal fala Steve Jobs ou não sei o quê, muitas vezes eles têm uma característica muito boa que os destaca, mas depois podem ter um set delas muito más. Sim, claro. Quer dizer, se realmente imitar aquela pessoa, não vai-se buscar o bom. Até devia ser assim, não é? Falámos um bocado outra vez de Jesus Cristo. Qual é que eram as coisas más? Só tinha coisas boas. De repente seleciona coisas boas e tenta ser bom. Mas fazer evidenciar as coisas boas também pode ser difícil. Pode. Fazer evidenciar as coisas boas pode ser difícil, mas também aprendi com o Paulo a fazer muita introspeção,
muita avaliação de nós próprios, trazer essas características ao de cima, refletir sobre as coisas más, e também precisas dessa avaliação constante de ti mesmo, onde é que tu te posicionas, para realmente só fazer sair de ti as coisas boas. Portanto, todos nós temos coisas más. Temos características, é chato, seja. E nós temos, mas de repente temos de saber lutar contra isso, temos de ter esse autocontrole. Não vou ser assim. Toda a gente tem o seu limite, mesmo no trabalho, mas de repente tu estás à beira de mandar alguém para algum sítio e dizer assim: não, eu conheço uma pessoa que não faz isso, esta é a característica dessa pessoa, vou usá-la agora. Essa pessoa inspira-te nesse momento. São assim características de... por exemplo, imagina, uma vez falámos entre nós sobre a questão do perdão, saber perdoar, saber deixar andar as coisas e realmente não guardar rancores. Eu, por exemplo, o meu sogro é uma pessoa, para mim é um exemplo nesse aspecto, porque ele é capaz de discutir com alguém sobre algum assunto, aconteceu agora alguma coisa, discute, não sei o quê, diz o que tem a dizer, amanhã está tudo bem. Para ele, passou, tipo, não ressente, bom dia, tudo bem, não sei o quê, o assunto foi aquele momento. Sabe deixar as coisas andar, porque de repente, quer dizer, chateias-te com uma pessoa, chateias com duas, chateias com três, vives uma vez, estás chateado com uma série de pessoas, vives com aquele rancor, mas para quê, não é? Quer dizer, e buscar essas características dessas pessoas para mim é difícil colecionar isso, mas é interessante também. Eu estou-me a rir porque há aqui muitos pontos que vão bater ao Marco Aurélio. Isto... sim. Este último ponto, por exemplo. Sim, este último ponto, e o Paulo também diz que também está a ler, já estás muito mais avançado do que eu. Meio de certeza, mais ou menos. Pois, eu não. Porque aquilo é um livro difícil de ler. E no primeiro, naquele que é o Book 1, o primeiro, que aquilo é um conjunto de livros, ele foca nisto. E eu realmente, ao ler aquilo, lá está, também falei no episódio anterior, a cena do estoicismo, realmente identifiquei muito com aquilo. Assim, é mesmo esta cena. Porque eu nunca tive assim nenhum ídolo, nunca gostei de futebol, ou seja, nunca tive nenhum jogador de futebol que me identificasse, nunca tive assim nenhum rockstar ou nenhuma figura pública. Admiro alguns empreendedores, admiro Elon Musk, admiro Steve Jobs, admiro Bill Gates, mas não tento imitar absolutamente nada que eles têm. Sim. Mas das pessoas que me rodeiam, eu sei que tenho falhas e identifico que preciso daquilo. Isso é interessante. E vejo, porque de repente aquela pessoa faz aquilo de uma maneira tão natural ao longo do dia que tu todos os dias tu tens quase como se fosse uma demonstração de que aquilo é possível. De que aquilo é possível, mas assim, aquilo é natural. Vou buscar aquilo. Sim. E tentar, mas é difícil. E tens que partir do pressuposto que é um pressuposto sempre difícil de aceitar, que tu estás errado naquela característica. Porque isso só tem efeito se dizes, não, eu aqui gostava de ser melhor. Bem da introspeção. Sim, mas o exercício da gente aceitar um defeito que é algo que não é feito de dar-me leve. Mas essa também é uma das características. O meu pai sempre tentou ele próprio ter controle sobre as coisas dele. Por exemplo, a nível físico. Falámos também há pouco tempo das fatias, da fatia da pizza e a fatia do desporto. Essa minha deitei fora e o meu pai sempre teve autocontrole nisso. Podia chover, podia dar sol, treinava a bicicleta, terças, quintas, domingos, sempre tal. Fazia sempre aquele desporto certinho. Mesmo que gostasse, mesmo que fosse difícil para pé de manhã, ter que fazer alguma coisa durante o dia correr pior, mas tinha sempre aquele autocontrole. E buscar esse autocontrole para nós, acho que é uma cena super. E aprender, por exemplo, nessa característica do teu pai, imagina que de repente tu não queres deitar a fatia fora e queres pôr essa fatia na tua vida. Perceber, dizer assim, perguntar ao teu pai, porque é que fazes isso e quais são as tuas motivações, e de repente tens ali uma conversa que te pode inspirar, não é? Sim, e essa fatia vai ficar. E aí exato. E aí é interessante porque quando tu crias esse momento de abertura, todo o esforço que o teu pai vai fazer para te influenciar vai ser valorizado por ti, porque tu já te colocaste no posicionamento, já te posicionaste dizendo, ok, estou aqui para receber o teu conhecimento. Às vezes nem é quase preciso a conversa, porque está nas ações. Está nas ações. Está sempre a comprar equipamento, está sempre a tentar melhorar, está sempre a tentar perceber. Está a chover na mesma. Ok, está a chover, o que é que eu preciso? Equipamento de chuva, não sei o quê. Mas eu tenho que treinar para domingo atingir aquela performance, não sei o quê, não sei o quê. E nessas ações, o gajo realmente o que é que eu tenho que fazer na minha vida? Que de repente as rotinas e não sei o quê podem-se adaptar.
Mas já existe um plano para o ano. O próximo ano realmente vai ser dedicado a alguma coisa diferente. Paulo, gostava também de ouvir um bocadinho, perceber também quais são as tuas influências, pessoas talvez, que influenciam, e o impacto delas, claro. É assim, todas as pessoas com as quais eu convivo deveriam me influenciar positivamente. E eu esforço-me para criar momentos com essas pessoas de qualidade, para simplesmente estar com essas pessoas. E um raciocínio que eu fiz recentemente é: as pessoas que te influenciam, não porque tu olhas para elas como referências, mas porque muitas vezes são entretenimento. Porque também existe isso. De repente nós estamos num grupo de pessoas, vamos àquele café e vamos estando com aquelas pessoas de forma até bastante rotineira e diária, por exemplo, e de repente essas pessoas nem têm assim tantas coisas interessantes para nos oferecer. Mas falando de coisas positivas, só queria deixar assim estes grupos, porque de repente existe assim um tipo de influência um bocado automática. Existe sempre aquele círculo próximo, não é? Como o Rafa falou, que eu acho que são, aliás, acho que nem são influenciadores, são determinadores, não é? Porque os meus pais determinaram, a Luísa determina, são pessoas que me determinam, quase. É impossível. Determinam no sentido em que eu quase não consigo resistir à influência que elas têm sobre mim, não é? Sim, até porque nós somos os seres humanos são seres sociais que precisam dessa sociabilidade e então essa influência quase que me determina, porque eu preciso dela. E a tua esposa, tu escolhes. Exatamente, sim. E depois, mas depois falando assim um pouco mais de referências, eu acho que as referências que eu fui colecionando de personalidades e são sempre associadas a uma característica, ou uma ambição, ou um desejo, ou um objetivo que eu procurava. E o que me acontece, por exemplo, Agostinho da Silva, José Gil, Freud, estou-me a lembrar assim destes três, eu já os procurava antes de os encontrar. E então quando os encontro, eu percebo que mundo mágico, no sentido em que eu sinto uma admiração muito grande pelas ideias, porque eu de alguma forma já desejava aquelas ideias para mim, ou até ser eu a construir aquelas ideias. E depois um ponto que eu acho muito interessante é quando nós quando nós nos contactamos com essas referências, nós não, e acho que a ideia do Rui foi neste sentido, que é nós não tornarmos essas pessoas dogmas. Ou seja, o que interessa são sempre, o que me interessa nessas pessoas é o contributo que ela me deu para uma determinada coisa que eu quis, uma determinada característica que eu procurava, que eu ambicionava desenvolver. E nunca tornar essa pessoa um dogma, porque quando essa pessoa é um dogma, eu vou copiar essa pessoa na subjetividade toda dela. Eu acho que isso não faz sentido. Quase que estás a sobrepor essa pessoa, estás a colocar essa pessoa quase num estatuto de divindade. E daí, quer dizer, copias essa pessoa. Por isso é que depois existem aquelas coisas, aqueles exageros. Até porque, até é injusto com essa pessoa. Porque muitas vezes essa pessoa só tem uma poesia interessante para te oferecer. Um poema interessante para te oferecer. Ou alguma coisa... ou só uma característica simples para te oferecer. E não a pessoa toda como um Sim, todo. e tira-se a autenticidade, de repente deixas de ser autêntico e isso às vezes transparece também. Para quem te rodeia, transparece. Tu há um bocado falaste de uma cena muito interessante que é de estarmos com um grupo de colegas ou amigos num café, fazemos aquilo de uma maneira rotineira, se influencia ou não. E há um ditado muito antigo que é: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Pá, até certo ponto há ali qualquer coisa Sim. que nós temos de ter cuidado com quem é que a gente anda. Porque todos nós temos percursos diferentes e eu venho de um percurso, quando estudava, andava com pessoas que estudavam menos, eu tirava piores notas. E depois comecei a andar com um grupo que realmente se dedicava a ter performance a estudar e a tirar boas notas, e eu acabei por ter algum sucesso depois. Sim.
e de certa forma não copiava realmente características, copiava quase hábitos. Okay? Eles estão a fazer aquilo, eu estou a fazer aquilo com eles. Quase que ias no embalo do bar. E de repente está com os amigos, às vezes podemos não copiar características deles, mas os hábitos da rotina podem desencaminhar. Não é? De repente alguém está com um grupo. Acontecia muitas vezes, muita gente começou a fumar porque estava com pessoas que fumavam e a coisa acaba por acontecer. É o clássico. Sem querer. Fumar é clássico. E há muitas más características para vir por aí fora, mas o ditado é interessante. Até o próprio vocabulário. Sim. Muitas vezes ficamos. Isto nota-se logo quando alguém muda, por exemplo, aqui em Portugal, do norte para o sul, fica logo com o vocabulário do sul, por exemplo. Sim. Ou seja, bom exemplo. Sem querer. Sem querer. E isto está para muitas mais coisas, mesmo gestos não verbais também acontece mesmo. Por exemplo, a Luísa é um exemplo de uma pessoa que tem uma característica que eu admiro muito, que é ela consegue em um conjunto infinito de circunstâncias não se deixar influenciar. Sim. Estás a perceber? Às vezes até pode ser demais, não é? Mas eu invejo de uma forma muito positiva o foco que ela tem nela própria. E o foco que ela tem nela própria, ela nunca se distrai com aquele tipo de sociabilidade que é mais entretenimento, entendes? Eu já sou mais... É uma boa ferramenta para É uma boa ferramenta. E eu acho que, por exemplo, porque é que eu a invejo? Invejo porque eu muitas vezes distraio-me. Estou num grupo, entusiasmo, muitas vezes com a conversa, com o humor, porque eu gosto muito de ter um discurso assim, às vezes mais humorístico, e o humor tu ficas um bocadinho mais alienado, não ficas tão presente no objetivo, na ideia, naquilo que tu queres naquele momento. Tu jogas mais com as palavras, queres o feedback das outras pessoas. E de repente eu estou com ela e faço uma introspecção sobre o momento social que muitas vezes a gente partilha, e ela percebe-se de coisas boas e coisas más que as pessoas lhe podem trazer a ela própria e com qual ela se identifica, que eu não. Porque ela tem uma presença e um foco naquele momento dela própria e de perceber qual é a pessoa que melhor se enquadra naquilo que é os objetivos e os valores dela. Sim, isso é uma boa ferramenta para manipular, saber quando realmente nos podemos deixar influenciar ou não. De uma maneira assim mais prática para aquilo que é o dia-a-dia e para deixar a dica também para as pessoas, nós falamos disto dos grupos, diz-me com quem andas, se realmente a pessoa quer pensar mais com um gestor das empresas, começar-se a dar mais com gestores, começar a perceber a mentalidade, perceber, como o Francisco diz, o vocabulário, as ideias, as características, porque de repente, se nós não nos demos com essas pessoas também, e vamos dar um exemplo, imagina alguém que entra como júnior da empresa e só se dá com o pessoal júnior, essa pessoa não vai ter um crescimento tão grande como se der com algum pessoal júnior e com algum pessoal sénior. E de vez em quando até conversar com o CEO ou com algum manager. De repente isso traz um conjunto de ideias, mentalidade, vocabulário, como se falou, traz assim um conjunto que potencia e aumenta a velocidade da pessoa crescer. Se a pessoa quiser realmente crescer, porque se nos dermos sempre com as mesmas pessoas da mesma mentalidade, ficamos sempre iguais. Ou tens de fazer um esforço muito grande para individualmente conseguir sair do domínio. E para as pessoas que olham para o teu discurso de uma forma um pouco mais maquiavélica, que é do género, ok, então és andar ali com os gestores. Eu quero dizer assim, é justo tu conviveres com as pessoas que partilham o teu sonho. Porque uma coisa é se tu queres ser gestor por motivos maus, ou motivos, não diria maus, mas diria motivos fúteis. E então, quando o motivo é fútil, quando tu queres ser gestor por um motivo fútil, não, eu quero ser mandar, eu só quero status, não sei o que é, pronto, ok. Efetivamente tu vais cometer ações, vais te aproximar de pessoas pelos motivos errados, porque o motivo lá atrás não é o melhor. Agora, se é o teu sonho, se tu vais ser feliz a ser gestor, então é justo que tu partilhes a tua convivência do dia-a-dia com pessoas que ou já vivem o teu sonho ou buscam o teu sonho. Exatamente. Eu acho que é interessante ver nesta perspectiva, às vezes para desinfetar um bocado. Sim, e é muito bom, porque e também sem paixão
a pessoa não vai ser boa no trabalho que faz, mesmo que a pessoa tente, lá está, ser manager só porque por alguma questão mais fútil, não vai ser bom manager. Não vive assim. Sim, porque mata os valores. Mas sem dúvida que acho que as pessoas se devem dar com aquilo que ambicionam. É super legítimo. É a mesma coisa que abrimos o YouTube e vermos um vídeo sobre o tema, tiramos uma formação sobre o tema, de repente temos alguém que representa fisicamente aquilo, vive aquilo todos os dias, tem uma experiência imensa para partilhar, vamos conversar com ele. Então, como é que vai a vida? Então, esses projetos, está complicado. De repente começas a ouvir assim um conjunto de informações, está difícil, tenho 3 equipas para gerir, aconteceu isto, aconteceu aquilo, começas a perceber o mundo que não está nas formações. Esta experiência não está nas formações, eu começo a perceber se realmente é aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, quero perceber mais. E aos poucos também te começas a posicionar se realmente gostas daquilo e se a pessoa com quem estás a falar também se identifica contigo, de repente também começas a ficar, se calhar, mais bem posicionado ou não. Isso também é muito interessante, porque não basta só escrever no CV ou tirar uma formação, agora sou capaz de ser manager, se tu não consegues viver e se não estás adaptado a uma mentalidade daquele meio. Depois até havia aí uns livros e umas coisas que promovem para veste de maneira para o cargo que tu queres. Já começa a cair um bocadinho. Sim, depende. Começa a ser um bocadinho inútil porque as pessoas vestem-se da maneira que querem. Quer dizer, o Steve Jobs tinha sapatilhas que nós usámos para correr, não é? E ele apresentava-se assim, e foi quem foi. Sim. A roupa já não diz muito, mas em algumas empresas. Mas repara uma coisa, sendo um bocadinho advogado de diabo. Não é ser literal. Sim. Sendo um bocadinho advogado de diabo. Imagina que estás numa empresa e tu ambicionas chegar a um determinado cargo dessa empresa. E existe tipo um dress code na empresa que, imagina que és manager, já falas com clientes, X, Y, Z circunstâncias, de certa forma a empresa motiva que tu te vistas de alguma forma, de uma determinada forma. Se tu todos os dias te vestis daquela forma, tu quase mandas uma mensagem inconsciente ao cérebro que estás ali. Isto é super. Eu estou aqui a ser advogado do diabo. Mas repara que tu vestes daquela forma, olhas todos os dias ao espelho e às vezes pode não ser o vestir em si, mas se calhar lembras-te todos os dias do teu objetivo. Porque estás a vestir realmente o... E de repente podemos substituir o vestir e abstrair esta noção do vestir, mas arranjar gatilhos para que todos os dias te lembres do teu objetivo. Porque de repente aquela primeira tarefinha do teu dia já vai ser sobre aquele objetivo. Já vais ler um artigo sobre aquele objetivo. E esse vestir pode ser uma metáfora. Sim. Pode ser levado da maneira literal e não literal. Mas ainda funciona. Certas empresas, tu disseste, ainda funciona. Ainda é uma cena influenciadora. O vestir literalmente? O vestir literalmente. É capaz. Tu de repente tens um conjunto de managers, toda a gente veste aquela calcinha quase de fato, com camisa por dentro das calças, e tudo o resto veste t-shirt e calções. Tu de repente vestes-te igual a ele, e eu acredito 100% nisto, que a probabilidade deles se sentirem mais empáticos contigo, conversar mais contigo, puxá-los mais para eles, acontece muito mais depressa. Do que propriamente por alguém que se veste de maneira diferente. É uma cena que está no ser humano. As pessoas podem criticar o que quiserem, serem contra, não sei o quê. É uma maneira de se posicionar. O ser humano vê uma pessoa que se comporta, que pensa e que se representa da mesma maneira que ele o faz. Tem uma proximidade. Se alguém tiver um carro clássico na rua, aquele gajo deve gostar de carros clássicos, vou falar com ele. Claro. Se a pessoa se veste de uma maneira mais desportiva, calção, t-shirt, não sei o quê, bracelete de desporto, está a fazer desporto, ou apresenta-se de uma maneira que vai para o ginásio, e eu também estou, pode haver ali uma relação de coisas parecidas. E na empresa isso não funciona. No entanto, aquilo que tu disseste também é o mais importante. E acho que é realmente o resultado dessa cena de veste-te para o cargo que queres. Porque tu, se realmente vestis para o cargo que queres, tu estás a vestir aquela pessoa, aquela persona. Isso. E tu entras na empresa com aquela mentalidade. Sim. Né? E isso ajuda muito à mentalidade. Sim. Eu gosto muito da antropologia e acho que vem muito daqui também. Ou seja, numa tribo, eles conseguiam identificar rapidamente quem era da tribo ou não é? Logo era socialmente aceito e podia andar com essas pessoas ou ser posto de parte. E repara, e quando não existe, por exemplo, mesmo a questão do vestir, estamos aqui a bater no tecla do vestir, mas mesmo a questão do vestir, quando tu não sabes nada da pessoa, tu sabes aquilo que vês.
Não é? Pronto, Sim, e por é a aí, primeira opá, fase. e nós temos a tendência de encaixar as pessoas em caixinhas. Se aquela pessoa veste-se igual a um conjunto de pessoas que estão naquela caixa, então vou organizar aquela pessoa naquela caixa. E a percepção para aquela pessoa já mudou. Não é? Agora, claro que depois, se a pessoa veste de uma determinada forma, vais interagir com ela e depois elas têm outras características que não têm a ver com aquela caixa, então tu vais começar a deslocar. Então aquela pessoa, uma pessoa que se veste como aquela caixa, mas vai estar noutra caixa qualquer. Mas isso começa a ser confuso, começa a não ser autêntico. Começa também E há uma confusão de interagir com essa pessoa. Pois há. E já quase que não existe assim uma empatia. Vou usar aqui uma palavra que não é bem a certa, mas parece que existe ali uma camada de falsidade. E o ser humano, muitas vezes, há pessoas que têm essa percepção, não topam bem aquilo e parece que não conseguem ser verdadeiros, comunicar, a coisa não flui, aquela pessoa não encaixa bem. Realmente as coisas têm que bater a bota com o perdigão. Claro. Mas hoje em dia, nas empresas, cada um já. Poucas empresas têm esse endereço todo, quando tem, toda a gente veste quase o mesmo. Sim. Mas ainda existem empresas também pela faixa etária das pessoas, começam-se a vestir de maneira diferente e podem ser mais fáceis de serem incluídos na tribo. Então, peço-vos também aqui a ajuda, só para pegar aqui nas ferramentas que vocês partilharam. A começar pela primeira do Paulo, que também veio da entrevista entre o Cisa Vieira e a Sotomora. Entre saber ou desconstruir o processo e pegar no processo e ser influenciado pelo processo e adaptá-los a nós. Isso. Depois, aqui pego também numa das ferramentas que o Rui sugeriu, que é pegar em características que nós nos identificamos e queremos ainda aprimorá-las. Também pode ser outra boa ferramenta. Depois, outra partilhada pelo Rui foi aproximar-nos de muitas pessoas que mostram um caminho que se calhar nós queremos seguir, por exemplo. Conviver com quem partilha o nosso sonho. Com quem partilha o nosso sonho. E esta última do Paulo, que é vestir a roupa, porque de facto... E principalmente criar gatilhos, não é? Para que tu percebas todos os dias onde é que tu queres chegar. E manter esse foco. E não ia ficar só na roupa, eu ia pegar na roupa quase como uma ideia conceptual. Exatamente. Todos os objetos como tudo. A roupa representa quase a mentalidade e o espectro. Tudo está... É o poder simbólico. Sim. Falou-se na roupa, mas porque é que se vê? Não sei se querem acrescentar mais alguma ferramenta aqui. Não, acho que da minha parte falou-se aqui de temas muito interessantes e realmente esta questão da influência é algo que somos bombardeados todos os dias, sem querer fazermos com os outros, sem querer outros fazem connosco, outros fazem de propósito, e é algo mesmo a ter em conta. E sem dúvida, para uma progressão na carreira, deixar de ser influenciar por coisas boas, influenciar outros, dependendo da posição também, é uma coisa que podem não gostar, mas está lá todos os dias. Tá, sem dúvida, acredito muito nisso. Agradeço então a quem nos está a ouvir. Para quem nos conhece, temos aqui o Rui Dias. Podes falar só para perceberem. Sim. Quem nos está a ouvir só para perceber. Sim. O Rui Dias sou eu. Sim, tento de certa forma ser um bocadinho mais ao prático e menos ao teórico. Também fazer um bocadinho aqui o contraponto com um equilíbrio aqui com o Paulo. Mas sim. E temos aqui o nosso Paulo Silva. Sim, e pegando um pouco na temática do Rui, tento sempre abstrair as ideias, porque gosto de colocar a mesma ideia em diferentes domínios de conhecimento, e para isso eu preciso de abstrair, para ela ter uma forma diferente, para perceber que aquele padrão também se encaixa noutro domínio, e divirto-me muito a fazer isso. E pronto. Eu sou o Francisco Gomes, e estou aqui a servir de ponto. És o anfitrião aqui, a cola do podcast. Pronto. Obrigado, Rui. Obrigado, Paulo. E obrigado mais uma vez a quem nos está a ouvir. E até à próxima. Sejam-nos repetidos.